Pessoal, voltamos hoje com a correção lá da página 67, tá? Então, para retirar as dúvidas. Eu fiz uma das figuras, hoje eu escolhi representar a figura letra C. Eu não vou fazer todas porque vai ocupar muito tempo, né? E são mais fáceis de vocês conseguirem interpretar a letra A e a letra B. A letra C é um pouquinho complicada, a D é um pouquinho complicada, eu vou ver se eu consigo fazer ela. Senão eu só vou explicar, tá? Então, na primeira questão, ele pede pra gente encontrar o valor dos vértices, faces e arestas de cada figura. Então, essa figura aqui é a letra C. Então, na letra A, vou colocar V, F e A de arestas. Então, na letra A, a gente tem 8 vértices, que os vértices, eles vão determinar a quantidade, né, de ponto de encontro que a gente tem das arestas, né? Cada ponto de encontro que eu encontro 2 ou 3 ou mais arestas, né, ali eu vou ter um encontro. E aí a gente chama esse encontro de vértices. As faces são os lados da figura. Então, nessa figura, a gente tem 6 faces. E a quantidade de arestas é a quantidade de tracinhos que formam a figura, né? Quantidade de semi-retas que formam a figura, onde tem o ponto inicial e o ponto final de cada linhazinha dessa. Então, nesse caso, na letra A, a gente tem 12 arestas. Vou colocar aqui a letra B. Na letra B, a gente vai ter 12 vértices, a gente vai ter 18 arestas, 18, e as faces são 8 faces. A letra C é essa imagem aqui, a gente vai encontrar esses pontos juntos. Então, vou colocar aqui V de vértices, F de faces e A de arestas. Então, os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, é cada tracinho desse. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3. Veja que tá encontrando 3 arestas. Então, aqui a gente tem um vértice. Aqui a gente tem mais 1, 2, 3. Aqui a gente tem outro, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui em cima a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos se encontrando. Então, a gente já tem 5. E lembrando que tem a parte dos fundos. Então, veja que aqui, ó, tá encontrando 3 arestas. Então, aqui a gente tem mais um ponto de encontro. E aqui a gente tem outro. Então, 5 mais 2, 7. Então, nesse caso aqui a gente tem 7 vértices. As faces são os lados. Então, aqui a gente tem, ó, 3 faces já, 1, 2, 3. A gente tem as faces de fundo, nesse caso aqui a gente tem 4, mais 1, 4. Começa aqui, essa daqui e essa parte de baixo, formando um triângulo. 4, a parte de fundo, que é esses 3 pontilhados aqui. 4, 5. Esse outro lado aqui, ó, 6, que pega essas 3 arestas, formando outro triângulo. 6, e por fim, a base de baixo, 7. Então, temos 7 faces, 7 vértices e 7 faces. As arestas é a quantidade de semi-retas. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De frente a gente tem 7, ainda tem as de trás. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, a gente tem 12 arestas. Pronto, eu tentei representar aqui a letra D para vocês. Acredito que dá pra gente conseguir fazer. Então, vamos lá. Então,
quantidade de vértices, é o ponto de encontro. Então, aqui a gente tem um ponto de encontro, 2, 3, 4, 5 e a parte de fundo lá, ó, 6. Então, aqui a gente tem 6 vértices. As arestas é a quantidade de semi-reto, ou seja, cada tracinho desse. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas são as frontais, tem 8. Agora, vamos olhar as de fundo. 8, 9, 10, 11 e 12. Então, arestas tem 12. E as faces são a quantidade de lados. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. E as de fundo, 4 é as faces frontais. E agora a gente vai localizar as faces de fundo, né? 1, 2, 3, 4. Ó, aqui mais uma, 5, 6. Essa outra aqui, 7. E por fim, essa última aqui, 8. Então, são 8 faces. Vocês conseguiram localizar, né? Ó, aqui a gente tem uma face. Veja, formou um lado. Aqui, 2, formando outro lado. Veja que esses lados, eles são triangulares. 2. Aqui a gente tem mais... Aqui a gente tem mais uma, ó. 3. Aqui a gente tem mais uma, 4. Essas são as frontais, agora as de fundo. 4. Pega esse pontilhado aqui e aqui, ó, formando um triângulo, tá vendo? 5. A gente pega aqui, aqui forma o 6. Fica uma bagaceirinha, mas é visualização aqui. 6. É formando essa figura na nossa mente. Ó, veja que forma um triângulo. 7. E aqui forma mais outro triângulo, formando a face 8. Fica uma bagaceirinha, mas é só para vocês tentar fazer na mente esse movimento aqui, ó, para localizar cada uma das faces, tá bom? Na próxima questão, que é a questão 3, ele pede para a gente localizar a quantidade de arestas e vértices dessa figura que a gente tem aqui. Então, as arestas é cada semi-reta dessa. Então, aqui a gente tem uma. A gente sempre conta as frontais, depois a gente conta as de fundo. As de fundo é esses pontilhados. Então, as de frente a gente tem uma. A gente vai começar aqui. Vamos marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As de frente. Agora as de fundo, 12, 13, 14, 15. Então, a gente tem 15 arestas. E vértices são os pontos de encontro. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas são as frontais, agora as de fundo. De fundo só tem essa daqui, 10, formando 10. Próxima imagem, a gente tem esse triângulo aqui, tá? Essa pirâmide, triângulo não, pirâmide. Pirâmide com suas faces triangulares. Então, ele pede vértices e a quantidade de faces. Vamos localizar as faces frontais, depois a gente localiza as faces de fundo, né? As faces de fundo. Então, aqui a gente tem uma face, 2, 3, 4 e 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essas faces, elas são triangulares. Agora, vamos localizar as faces de fundo. Aqui a gente tem 5. Aqui, ó, começa nesse pontilhado, vem pra cá e sobe. 6. Começa nesse pontilhado, vem pra cá e sobe. 7. 2, 4, 5, 6, 7. Aqui, começa no pontilhado, sobe e desce, formando outra face triangular. 2, 4, 5, 6, 7, 8.
E a base, 9. Então, são 9 faces. Agora, os vértices, os pontos de encontro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas são as que a gente visualiza frontal. 7 as de fundo. 8 e 9. Então, são 9 vértices também. Na sexta questão, ele pede para a gente localizar a quantidade, encontrar a quantidade de faces de uma pirâmide que tem 6 vértices e 10 arestas. 6 vértices e arestas 10. Veja bem, ele não deu a figura, ele deu a quantidade de vértices e a quantidade de arestas. Então, a partir disso, a gente vai localizar as faces pela fórmula que a gente tem. Então, onde tiver vértice, a gente vai substituir por 6, onde tiver A, a gente vai substituir por 10. Assim, a gente encontra a quantidade de faces, que é o que está faltando. Então, faces a gente repete, mais vértices é 6, igual arestas é 10, mais 2. Substituímos, agora é só somar e subtrair. F é igual, esse 6 não pode ficar aqui, ele tem que ir para o outro lado, né? Segundo membro. Aqui a gente tem 10 mais 2, já pode somar ou pode repetir também. 12. Esse 6 está do lado errado, tem que vir para cá. Então, ele está mais, passa a ser menos, então fica menos 6. E F é igual a 12 menos 6, que é igual a 6. Então, a nossa figura, ela vai ter 6 faces. Bom, gente, a sétima questão, ela fala que para a gente observar, né, um prisma de base triangular, e aí a gente dizer quantas faces, vértices e aresta tem esse prisma de base triangular. Então, se está falando que é triangular, a gente já determina que é uma pirâmide. Vai formar uma pirâmide. Se a base é triangular, ela também vai, a base dela, que fica no chão, digamos assim, vai ser um triângulo. Então, olha, eu vou fazer aqui para vocês verem como é que vai ficar essa base. Então, ó, esse pontilhado é a parte de fundo, né? Então, vou repetir aqui, ó. Tá vendo? Na mesma posição. Aí, eu vou descer aqui. Vou descer aqui, formando essa base. E eu vou pegar esse ponto e encontrar com esse. Vou fazer aqui, ó, pegar esse ponto e encontrar com esse. Veja que formou uma base triangular. Ó, um triângulo, essa é a nossa base. Se a gente pensar aqui, ó, tentar imaginar que a gente tem um triângulo nessa base. Então, essa vai ser a nossa figura. E aí, vamos só encontrar os pontos que ele pede. Então, quantidade de faces, frente, de lado e essa de fundo, 3. Mais uma, 4. Gente, eu apaguei, tá? Eu apaguei a pirâmide porque vai dar diferença de prisma para pirâmide, de face de bases triangulares, tá? Então, eu apaguei aqui e coloquei o prisma, que foi o que a questão pediu. Não pediu pirâmide, pediu prisma. Então, aqui a gente tem um prisma. Então, aqui, ó, a base é triangular. Veja, se a gente acompanhar esses pontilhados, que são as partes de fundo, ó, veja, vai formar isso daqui e aqui. Ó, veja, sobe, desce e encontra. Sobe, desce e encontra. Daí a gente tem a sua base triangular, formada por 3 pontos. Então, agora sim, está correto. Então, vamos lá. Uma, a de fundo 2, de fundo 3, de cima e de baixo 5. 3 mais 2, 5. Tá muito claro. Vértices. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.